Para se tornar um pioneiro em alguma coisa, geralmente você precisa ter uma ideia ou um tipo de iniciativa original que inove em meio ao que está sendo feito até o momento. Foi assim para qualquer tecnologia revolucionária que desenvolvemos, negócios que mudaram o mundo, técnicas inovadoras em qualquer ramo e etc. Nas indústrias, a educação, houve pioneiros e pioneiras de diferentes idades, gêneros, etnias e realidades. Mas uma coisa que muitos esquecem é que para ser pioneiro também é necessário ir contra o pensamento corrente na sociedade em que se está e também no meio em que se ocorre tal inovação. Falando do campo da arte, quase todos os exemplos de pioneirismo que podemos lembrar foram marcados por dura resistência da sociedade e dos próprios artistas, desde que deixamos a Idade Média para o Renascimento, e talvez até um pouco antes disso. Cada novo movimento de arte que surgiu foi para o movimento ou escola anterior uma espécie de tentativa pretensiosa de escandalizar a arte vigente. Essa situação se repetiu quase sempre, pois, por exemplo, durante o Barroco, os artistas tinham o aval da Igreja Católica e durante a Arte Déco e Nouveau da indústria. Porém, os relatos de artistas homens e mulheres que sofreram represálias por tentar pintar de uma forma diferente ou buscar um estilo novo são muitos. Um exemplo que cabe perfeitamente no contexto desse Art Quest são as vanguardas europeias, as quais foram experimentos artísticos que procuravam uma arte que condizesse com as suas necessidades e com o Zeigai da sua época. Mas talvez o estopim para os ismos que vieram depois e forraram um palco para a arte contemporânea tenha sido o impressionismo. Um bando de desempregados à margem das escolas de pintura clássicas que ousaram ir contra a corrente. Acabaram por desembocar em uma grande revolução no final do século XIX e início do XX. Não sem muita resistência, não sem sofrimento. Essa história me lembra a pintora Natalia Goncharova e a sua empreitada ao lado de Mikhail Larionov ao criar o raionismo. Natalia Goncharova foi com seu companheiro pioneira da arte russa, mas ficou mais lembrada por certa militância artística no ambiente acadêmico em que estava. Tinha nascido em uma família que outrora era relativamente abastada, mas que passava por dificuldades financeiras durante a sua infância. Goncharova acabou escolhendo um caminho que não traria estabilidade financeira nem status social, além de se relacionar com Mikhail, o que encheu a família de desgosto. Durante a sua estadia na Escola de Artes de Moscou, ela era popular e respeitada, mas teve de sair por não pagar as mensalidades. Junto de Larionov, o típico retrato do pintor arruaceiro e encrenqueiro, decidiram criar dois grupos de arte como laboratório para o raionismo, o que deu certo a princípio, mesmo com Mikhail tendo encerrado as suas atividades por discordar dos outros membros. Acredito que, para além das dificuldades econômicas, o mais difícil para Goncharova durante a sua estadia na Rússia foi conviver com o machismo enraizado por lá. Ela era uma figura feminina que estava obtendo destaque em meio a muitos homens e que costumava vestir roupas masculinas, por escolha própria, porque ela gostava, mas isso dava o que falar. Porém, duas coisas a fizeram ser escandalizada. Primeiro, simplesmente pintar nus, o que foi enxergado como pornografia, e 2. Fazer algumas manifestações/performances de topless, com parte do rosto e seios pintados. Essa e outras peripécias eu contei no vídeo obra só sobre ela. Mas a questão é que, como pioneira, Goncharova teve de enfrentar não só a resistência natural por tentar criar algo diferente e novo, mas também os diversos preconceitos e dificuldades que as mulheres viviam no século passado. Agora,
O raísmo, como também é conhecido, foi importante para a arte ou é lembrado simplesmente pela importância do casal? Seria o raionismo mais um ismo em meio a tantas fermentações da arte europeia do início do século XX? Seria aquela história de se todos estão fazendo, vamos fazer também? Acredito que não. Assim como seu amigo orfista, nascido na França no mesmo período e que teve uma duração igualmente curta, o estilo do raio trouxe uma contribuição para a arte russa e ocidental. Apesar disso, o estilo não conseguiu sobreviver após a partida dos seus criadores para a França, permanecendo apenas na memória, no registro histórico e na forma das obras de arte do período. Para a arte russa, o raionismo foi importante para o desenvolvimento da sua arte moderna, mesmo que influenciado pelos estrangeiros. O que podemos obter após essa reflexão é que o pioneirismo não vem de graça e que sempre temos relutância em aceitar algo novo, mas criar exige coragem. Bem, pessoal, é isso. Esse foi o nosso ArtQuest sobre o raionismo e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de refletir sobre o papel dele para com a arte. O ArtQuest é um projeto que busca refletir sobre questões artísticas a partir dos temas que exploramos na história da arte. Então, o seu like triplo e o seu comentário também são muito importantes para sabermos se estamos indo na direção certa. Vocês também podem se inscrever para acompanhar os próximos episódios e nos ajudar a alcançar os 40.000 inscritos. Espero vocês em o nosso próximo episódio. Valeu, falou e fui!